Olá, alunos! Neste vídeo, nós vamos estar fazendo a resolução do exemplo 2.2. O exemplo 2.2 apresenta a seguinte situação. Em uma certa plantação, a produção P de feijão depende da quantidade Q de fertilizante utilizada, e tal dependência pode ser expressa por P de Q igual a menos 3Q ao quadrado mais 90Q mais 525. Então, a produção, dependendo da quantidade de fertilizante utilizada, é expressa por meio dessa função aqui do segundo grau. Então, considerando que nessa lavoura a produção ela é medida em quilogramas e a quantidade de fertilizante em gramas por metro quadrado, faça um esboço do gráfico e comente os significados dos principais pontos. Determine a quantidade de fertilizante para que a produção seja máxima, bem como a produção máxima. Então, nós temos aqui a função P de Q, que é a produção de feijão em função da quantidade de fertilizante utilizada na lavoura. O nosso exercício solicita que nós façamos o esboço do gráfico e que nós façamos um comentário sobre o significado dos principais pontos. Quais seriam os principais pontos? Os principais pontos seriam o vértice, os interceptos horizontais, que nesses casos são as raízes, e o intercepto vertical. E daí, nesse caso, ele ainda solicita para a gente determinar a quantidade de fertilizante para que a produção seja máxima e também qual é a produção máxima. Então, nós temos alguns pontos aqui para responder esse nosso exemplo. Então, nós temos aqui a produção modelada por meio dessa função aqui. Então, só para ficar claro, P é a produção de feijão em quilogramas e nós temos que Q é a quantidade de fertilizante utilizado, medido em gramas por metro quadrado. Vamos começar determinando os principais pontos do gráfico de uma função de segundo grau. Por quê? Fazendo a determinação desses pontos, a gente pode fazer o esboço do gráfico e daí responder as demais questões solicitadas no nosso exemplo. Então, determinar os principais pontos, que seriam o vértice, os interceptos horizontais, que são as raízes, e o intercepto vertical. Vamos começar então aqui com o nosso vértice. O nosso vértice, que é dado pelas coordenadas menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, onde o delta é b quadrado menos 4ac. Então, quem são os coeficientes da nossa função? Coeficientes. Então, o meu coeficiente A é aquele valor que acompanha o termo de grau 2. Então, quem está acompanhando aqui Q quadrado é menos 3. O coeficiente B é o valor que acompanha a variável de grau 1. Então, nesse caso, quem acompanha a variável Q de grau 1 é o 90. E o nosso coeficiente C é aquele termo expressamente numérico. Nesse caso, 525. Então, nós temos aqui que o x do vértice é quem? Menos B, que é 90, sobre 2 vezes A. O nosso A é menos 3. Então, nós temos menos 90 dividido por 2 vezes 3, 2 vezes menos 3, menos 6. Esse menos aqui do denominador com o menos aqui na frente da divisão vai fazer com que nós retornemos um resultado positivo.
Então, 90 dividido por 6, 15 positivo. Agora, quem é a coordenada y do vértice? A coordenada y do vértice é menos. Bom, quem é o delta? B ao quadrado, 90 ao quadrado, menos 4, vezes A, menos 3, vezes C, 525, dividido por 4 vezes A, que é menos 3. Aqui nós vamos ter 90 ao quadrado, 8.100, menos 4 vezes menos 3, 12 positivo, vezes 525, 6.000, então 6.300, então mais 6.300. 4 vezes menos 3, menos 12. Então, de novo, esse menos com esse menos aqui vai fazer com que o nosso resultado se torne positivo. 8.100 mais 6.300, 14.400, dividido por 12. Então, o nosso resultado é 1.200. Então, nós temos aqui que o vértice, ele corresponde a 15 e 1.200. Então, esse aqui é o nosso vértice. Vamos guardar essa informação. Determinado o vértice, agora a gente pode determinar quem são os interceptos horizontais. Então, vamos determinar os interceptos horizontais, que, nesse caso, são as raízes. Então, como é que nós determinamos as raízes? Nós usamos a fórmula de Bhaskara, certo? Então, nesse caso, nós temos que Q é igual a quem? Menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Então, nós temos aqui que Q é igual menos B, o nosso B era 90, mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta a gente calculou aqui no y do vértice, certo? Ó, nós temos aqui delta no cálculo do y do vértice. Nesse caso, a gente conclui que esse delta é 14.400. Então, vamos usar essa informação aqui. Então, nós temos raiz quadrada de 14.400 dividido por 2 vezes A. O nosso A é menos 3. Então, aqui nós obtemos menos 90, mais ou menos a raiz quadrada de 14.400, que nesse caso é 120, dividido por 2 vezes menos 3, menos 6. Então, agora fazendo uma separação aqui, nós temos a raiz 1, que é menos 90 mais 120 dividido por menos 6, e a nossa raiz 2, que é menos 90 menos 120 dividido por menos 6. Fazendo as operações, aqui nós obtemos que Q1 é igual a menos 5, e fazendo as operações aqui, nós concluímos que Q2 é igual a 35. Então, os nossos interceptos horizontais, né, ou no caso, as raízes, são os pontos menos 5 para x e 0 para y, e 35 para x e 0 para y. Então, esses aqui são os nossos interceptos horizontais. As nossas raízes são obtidas quando nós fazemos P de Q igual a 0. Por fim, agora nós vamos determinar o intercepto vertical. O intercepto vertical a gente obtém quando nós fazemos Q igual a 0. Fazendo Q igual a 0, temos o nosso
P de Q, que é menos 3Q ao quadrado, mais 90Q, mais 525, nós temos, trocando o Q por zero, nós temos menos 3 vezes 0 ao quadrado, mais 90 vezes 0, mais 525. Isso aqui vai nos retornar 525. Então, nesse caso, o nosso intercepto vertical, ele é o ponto 0 para x, 0 para o Q e 525 para o nosso P. Então, esses aqui são os nossos principais pontos. Só lembrando também que o nosso intercepto vertical, a gente já sabe qual é a cara dele, que é 0 para a primeira coordenada e C para a segunda, onde C é o termo independente da nossa função de segundo grau. Então, olha só, o nosso C é o termo 525, portanto, nosso intercepto vertical ele é o 0 e o 525. Determinados os principais pontos, agora a gente pode fazer a localização desses principais pontos lá no nosso plano cartesiano e, então, esboçar o gráfico da nossa função. E daí nós podemos fazer uma análise do que representa cada um desses principais pontos, que é o que o exercício está solicitando para a gente também. Então, aqui no nosso plano cartesiano, a gente tem o eixo horizontal representado pela nossa variável Q, que é a nossa variável independente, e o nosso eixo vertical, representando aqui a nossa função P de Q, certo? Então, só lembrando, o eixo horizontal é o eixo da nossa variável independente, ou também é o eixo do domínio da nossa função, e o nosso eixo P, o nosso eixo vertical aqui, ele sempre vai estar indicando o eixo da nossa variável dependente ou o contradomínio e a imagem da nossa função. Então, vamos localizar aqui nesse plano cartesiano os nossos principais pontos. Então, vamos começar aqui com o vértice. O vértice que a gente determinou foi o ponto de coordenadas 15 e 1.200. Então, eu tenho aqui 15 para a minha variável Q e 1.200 para a minha variável P. Então, esse é o meu vértice. Em seguida, nós determinamos os interceptos horizontais, que são os pontos que estão sobre o eixo horizontal, no caso, as raízes. Nós determinamos as raízes como sendo os pontos menos 5 e 0, e o ponto 35 e 0. E por fim, nós localizamos aqui o intercepto do eixo vertical. O intercepto do eixo vertical é o ponto 0 para x e 525 para P, né? Então, 525 vai estar aqui entre o 400 e o 600. Então, nós temos 0 para a variável Q e 525 para a variável P. Então, esse aqui é o nosso intercepto vertical. Nós podemos agora fazer o quê? A representação geométrica dessa nossa função, que é fazer o traço do gráfico aqui, né? Ou seja, o traço da parábola que representa a nossa função. Então, nesse caso aqui, essa função, esse traço em verde, representa o gráfico da nossa função P, que é a produção de feijão em relação à quantidade de fertilizante utilizada. O nosso exercício pedia para a gente comentar o que significa os principais pontos do nosso gráfico aqui. Então, no caso, observando o gráfico da nossa função, o nosso ponto A representa o vértice. Esse nosso vértice, ele é o maior ponto, ele é o maior valor que a função pode assumir. Então, nós podemos concluir que o vértice, ele representa qual deve ser a quantidade de fertilizante que nós devemos utilizar para que a produção de feijão seja máxima, já que esse ponto aqui atinge o maior valor da função. Então,
basicamente é isso que representa o nosso vértice. Quanto nós devemos utilizar de fertilizante para que nós tenhamos uma produção máxima. O intercepto vertical aqui. O nosso intercepto vertical é o ponto de coordenadas 0 para a variável Q e 525 para a nossa variável P. Basicamente, esse ponto diz o seguinte: como Q é 0, então quer dizer que quando eu não utilizar nada de fertilizante, quando eu não utilizar nenhum fertilizante, a produção de feijão vai ser de 525 quilos. Então, basicamente é isso que diz a função, que diz esse ponto. Então, quando eu não utilizar fertilizante, a minha produção de feijão vai ser de 525 quilos. Eu posso olhar que no intervalo de 0 a 15, a minha produção de feijão ela vai aumentando conforme eu aumento a quantidade de fertilizante dentro desse intervalo, de 0 a 15. E conforme eu aumento, de 15 até 35, a quantidade produzida de feijão ela vai tendendo a diminuir. Então, agora, o que representa os nossos interceptos horizontais? Bom, basicamente, esse intercepto aqui, o ponto menos 5 e 0, não tem significado prático para a gente. Porque a nossa variável Q, ela representa a quantidade de fertilizante. E Q igual a menos 5 não tem sentido prático para a gente. Então, não tem o que a gente analisar nesse Q igual a menos 5. Porém, no nosso Q igual a 35, a gente pode fazer a seguinte análise. Quando eu utilizo aí 35 gramas por metro quadrado de fertilizante, o que acontece? A produção de feijão ela é nula. Então, eu posso concluir que se eu utilizar muito fertilizante, a minha produção de feijão ela acaba ficando prejudicada e, consequentemente, ela acaba diminuindo a produção. Então, utilizar muito fertilizante não é bom para a produção da lavoura. Então, basicamente, essa é a análise que a gente faz dos pontos principais da função. Essa análise vocês podem encontrar ela escrita detalhadamente lá na apostila, tá? Aqui no vídeo eu vou ficar só com a explicação, não vou escrever nada. E, por fim, o nosso exemplo aqui, ele pedia para a gente determinar a quantidade de fertilizante para que a produção seja máxima e qual é a produção máxima. Como a gente já viu, essas informações a gente obtém a partir do vértice. Então, quem é o vértice da nossa parábola, da nossa função aqui? O vértice aqui da nossa função é o ponto Q igual a 15 e o ponto P igual a 1.200. Então, quando que a produção é máxima? A produção é máxima quando eu utilizar uma quantidade de 15 gramas por metro quadrado de fertilizante. E quando eu fizer a utilização dessas 15 gramas por metro quadrado, eu vou obter uma produção máxima de 1.200 quilos de feijão. Então, essa seria a nossa resposta. Então, as coordenadas do nosso vértice respondem à última questão solicitada do nosso exemplo. Vocês podem encontrar todo o detalhamento feito em texto lá na apostila. E, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem. Até mais, pessoal!